Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento e mais uma aula de economia política. Aí hoje eu trago para vocês um tema de grande relevância, de grande importância na economia, que é o pensamento econômico na Idade Média. Então, como era o pensamento econômico na Idade Média? Então, veja só. Então, quando a gente fala de pensamento econômico, você que está em casa, nesse exato momento, assistindo essa aula maravilhosa de economia política, vai pensar: poxa, o professor Cláudio está falando aí do pensamento econômico na Idade Média, como era. Primeiramente, nós saímos da antiguidade, né, com aquela tradição do pensamento econômico, que não houve um desenvolvimento do pensamento econômico, nem na Grécia e nem tampouco em Roma, né? Em nenhuma dessas duas civilizações houve um avanço do pensamento econômico. Então, na Idade Média, o sistema era predominantemente feudal, ou seja, predominava o feudalismo, né? Feudalismo terra, né? Então, com sua essência na economia artesanal, é isso, e no regime de escravidão, servidão. Olha só, o regime era de servo. Servo era simplesmente preso à terra, diferente de escravo, né, que nós vimos lá na Grécia e em Roma, né, que era preso ao trabalho, né. Então, na realidade, o servo ele tinha algumas obrigações com seu senhor, né. Então, os senhores feudais eram detentores, pessoal, da riqueza e tutelavam os seus servos, né? Então, é importante que se saiba disso, né? Então, na realidade, a Idade Média, né, esse pensamento econômico, a economia, ela tem algumas características, né? Primeiro, como eu falei, né, era feudal, se era terra, então se baseava principalmente na agricultura, principalmente na agricultura. As trocas de produtos, né, e mercadorias, né, eram comuns na economia feudal, né? Então, o feudo era a base econômica deste período. Então, o feudo era a base econômica deste período, pois quem tinha terra tinha mais poder, né? Quem tinha terra tinha mais poder, era o senhor, né? Então, tinha terras, né? Então, o artesanato era praticado desde a Idade Média, né? Então, então era muito interessante isso. Então, a atividade econômica aí era a agricultura, né? A agricultura era a principal atividade econômica da Idade Média, né? A terra era a fonte da riqueza, como eu coloquei agora há pouco, né? A terra era a fonte da riqueza. Aí simplesmente vocês, professor Cláudio, né? Então, um ponto interessante dentro dessa grande discussão que eu trago aqui, né? Então, foi trazido para vocês aí, inclusive, né, um textozinho, né, que vocês vão fazer a leitura, né, e vão discutir, vão comparar os pontos de vista, né? Então, as características anticapitalistas da ética paternalista cristã. Não predominava o que? A religiosidade, né? Então, a igreja era a instituição mais forte dentro da Idade Média. Então, vocês vão ter Idade Média, século V, né? Aí vocês vão ter do século V ao século XI, a crise do Império Romano, né? Então, feudalismo, vai haver a fragmentação política e econômica, né? A vida reclusa ao quê? Ao castelo, né? As estradas de moedas sucateadas. Aí surgem os grandes pensadores, né, da igreja, e Santo Agostinho, que falava da questão de quê? Da transferência da governança, né? Transferência da governança para a igreja, a ideologia, né? A ideologia cristã, é isso. Aí também surge aí São Tomás de Aquino, difusor da ética paternalista cristã, um homem rico que não dá esmola é um ladrão. Eita, meu Jesus!
Um homem rico que não dá esmola é um ladrão, né? Então Santo Agostinho falava. Então a gente vai ver essas relações sociais e econômicas que emanavam de quê? Emanavam de Deus, da providência, né? Então havia provisões, as funções. Então justificavam que as desigualdades, né? As desigualdades por meio de que? Da concentração de riqueza e poder da igreja, né? Isso, riqueza e poder da igreja e a função do Estado, porque a sociedade era estamental. Então você tinha lá no topo, né, isso, aí você vai ter, né, isso, a base, a burguesia, aí depois você vai ter simplesmente quem? A nobreza e o clero, né? Então na realidade você vai ter o desprezo às atividades e ao espírito comercial, né? A defesa do preço justo, né? E a condenação da usura, né? Condenação da usura, um ponto bastante interessante. Enquanto a ideologia, né, que era a função preservadora, né, do status quo, né, do status quo, então pode-se dizer que a defesa do preço justo, né, era a principal ideia, né, força da ética paternalista cristã. Então você vê mediações em virtude, né, das pressões provocadas pelo crescimento, né, do comércio. Aí nós vamos ter preço justo, que incorpora o lucro do comerciante. Troca, né, desigual não é necessariamente injusta, né? Então usura, aí você vai ter justificativa para a mora, e no caso do lucro cessante, né? Então nós vamos ter a ética protestante, a valorização de quê? Do trabalho, né? E negação do ócio. A valorização do trabalho e negação do ócio, predestinação, a predestinação. Então nós vamos ter aí o surgimento aí a defesa de Lutero, né? Lutero vai defender o trabalho, mas a condenação da riqueza, principalmente a usura, por segundo Lutero, pois afasta da vida do trabalho, né? Então, e também surge aí o grande Calvino, né? Que vai falar da predestinação, era singular, né? O dom da vocação, veja só, o dom da vocação. Aqui é justificativa para acumulação e lucro e da usura. Então ele diz distinção entre empréstimo e consumo. Olha, veja que coisa. Aí surge aí a questão ética, né? A ética protestante, surge aí a questão ética protestante, né? Aí vem a valorização do trabalho, né? E a negação do ócio, da predestinação. Aí vocês vão observar a defesa de um lado Lutero, do outro lado Calvino. Lutero defendendo o trabalho, mas condenando a riqueza, principalmente a usura, pois afastava da vida do trabalho, né? Já Calvino diz que a predestinação era singular. Dom, a vocação, aqui é justificativa para acumulação e o lucro da usura, né? Então a distinção entre o empréstimo de consumo e de produção, né? Então aí vocês vão ter, dentro dessa relação, né, essa síntese desse pensamento aí dentro da Idade Média, onde a gente vai buscar na realidade um antagonismo, né? Uma diferença, porque lá na Grécia, né, nós vamos ter o seguinte, né? Não vai haver evolução do pensamento econômico, né? A economia vai ficar relacionada ao quê? De um lado a filosofia, na Grécia, né? Do outro lado a política, em Roma. Então vocês vão perceber o seguinte, então nós temos aqui alguns aspectos que eu acredito, né, que seja muito interessante para esse comentário, né? Então, por exemplo, o avanço, né, tecnológico, né? Então a gente tem quais os avanços tecnológicos que possibilitaram, né,
o desenvolvimento da agricultura, sendo a principal economia do período medieval. A gente pode dizer o seguinte, que a construção das carroças, né, que fora melhorando gradualmente até chegar ao século XIII, né, aos modos de 4 rodas. Isso aí favoreceu o desenvolvimento da agricultura, né? Porque nós tivemos aí a Revolução Agrícola, ou seja, que corresponde ao período de inovações tecnológicas, né, europeias, do século XI ao século XIII. Então, veja só, então a gente vai colocar de que o modo do comércio, a economia, ela afetou as relações sociais. As relações sociais dentro da Idade Média. Mas como o comércio afetou as relações, né, sociais na Idade Média? Você vai ver as consequências da da grande revolução agrícola foi drástica. Então, o excedente de produção que permitiu a expansão demográfica, né, em toda a Europa, onde houve uma explosão demográfica, né, ou seja, onde teve um aumento, né, a população cresceu 3 vezes, né, gerando um grande excedente de mão de obra. Poxa, você tinha um crescimento, a população triplicou, aí você vai analisar o seguinte, então vai haver um excedente, não há mais escassez, tem um excesso de mão de obra dentro da Europa, né? Então, na realidade, isso aí vai acarretar desemprego, porque não tinha trabalho para todo mundo, né? Então, nós vamos ter essas aglomerações, eram burgos que viviam à mercê dos senhores, né, dos feudais, né, eram os burgos, né, aí formaram aí grandes feiras, né, ao longo das rotas comerciais, né. Então nós temos aí, e esse poder, né, dentro do medievo, né, como era esse poder dentro do medievo? Quem controlava o poder nas cidades medievais, né? Então, como eram as formas intervencionistas dentro das cidades medievais? A gente vai colocar pontos de grande relevância. As grandes feiras comerciais do século XIV, elas permaneceram sob a tutela de quê? Do senhor feudal. Então, o senhor feudal era o todo-poderoso, porque ele detinha a posse das terras, né? Então, no último século do período, né, medieval, muitas dessas cidades, tinham transformados em quê? Em grandes cidades, né, comerciais, que se libertaram-se de quê? Do senhor feudal. Então as cidades se transformaram em grandes cidades que se libertaram dos senhores feudais. Então na ausência do poder externo, né, então as cidades buscaram criar o quê? Criar as suas próprias instituições, né? Para, como era as guildas, né? Que eram corporações que regulamentavam a produção e a manufatura, né? Das atividades financeiras, né? A manufatura das atividades financeiras. Então você vai dizer, professor Cláudio, né? Então, como Agostinho, como é que Santo Agostinho, né, vai distinguir a ordem natural da ordem econômica? Então, Agostinho, ele vai colocar aí um ponto interessante, que ele vai romper o que Agostinho, ele simplesmente ele rompe com o seu mentor, né, ao enfatizar as necessidades, né, necessidades e os desejos humanos. Então, ele vai enfatizar as necessidades, os desejos humanos, em face de quê? Da escassez de bens, né? Ou seja, conceito de indigetia de imagno, né? Ou seja, como sendo o ponto de partida do valor econômico, ou seja, a grande necessidade. Ele coloca um ponto, desejos humanos, que são ilimitados, né? E os recursos dos fatores de produção, que são, né, limitados. Desejos ilimitados, recursos limitados.
Então nós vamos ter o que? A escassez, né? A falta, né? Então a nossa necessidade ela é infinita. E os produtos são o quê? Limitados, finitos, né? Então aí ele vai dizer o seguinte, ele desconsiderou as diferenças, né? Entre necessidade e prazer. Então, necessidade e prazer, não é isso? E enfatizada para separar a ordem natural e a ordem econômica. Bastante interessante, né? Ao negligenciar, né, essas diferenças, ele ofuscou a análise, né, do fenômeno das trocas. Então a noção tomista de indigetia como fundamento de valor, né, o valor do produto, significa indiscriminadamente, né, necessidade humana ao prazer. Então você vai ter na realidade que, então posso dizer que Aquino, ele vai dizer que o valor, né, o valor depende da necessidade, né? Então, o valor depende, né, isso pode dizer que Aquino, o valor depende da necessidade ou prazer da escassez, né? Então, aí vem a ordem natural dos bens, né? A ordem natural dos bens que corresponde ao plano do Criador, né? O plano do Criador, e discutir a importância relativa, né? A importância relativa, né, que eles adquirem na ordem, né, da prerrogativa da teologia. Ou seja, a economia discute o modo como os homens, vejam só, a economia vai discutir a ordem como os homens, né, e como os homens eles vão gerenciar os seus recursos, né? Como é que os homens vão gerenciar os seus recursos, né? A importância dos bens. Então, veja só, então você vai ter uma ordem natural, você tem uma ordem econômica, você vai ter o prazer, você vai ter a necessidade, mas vai se deparar com o quê? Com a grande escassez de bens e serviços, né? De bens e serviços. Então, aí vai ter Magno e Aquino, ele vai debater o seguinte, as diferentes linhas de interpretações, né, do legado de Aristóteles. A diferença entre eles deve ser considerada uma questão de ênfase, onde vai ser interpretadas, né? Então vejam só, então vocês vão ter qual é o fundamento do valor de Alberto Magno. Então você vai ter o valor. Então ele vai dizer o seguinte, né, que os bens são vendidos em relação ao trabalho, pessoal. Os bens são vendidos em relação ao trabalho. Quanto maior o trabalho, mais caro será o bem, né? Então ele vai dizer que os bens são vendidos em relação ao trabalho, desprendido em sua, né, isso, obtenção. Assim o valor da troca deve corresponder ao quê? Ao custo de produção. Evidentemente, se você tem um custo acentuado, esse produto terá um preço também acentuado, né? Então, se o preço de mercado de um bem não cobre seus custos, né, de produção, ele cessa de ser produzido. E se o preço está abaixo desse custo, não haverá mercadoria disponível. É evidente, não se pode ofertar um preço abaixo do seu custo. O bem deve ser ofertado com preço acima do seu custo, né? Então, será que você que está nesse exato momento me assistindo agora vai ofertar um produto abaixo do seu custo? Você vai produzir um produto, né, por R$1.000 e vai vender esse produto por 900? Então, aí você tem a questão da indigentia, né? Então, o grande Alberto, o latinista Alberto Magno, né? Então, considera que aí as necessidades humanas, né, dentro da escassez dos bens, a que chama de indigentia,
as necessidades humanas diante da escassez do bem, lembrando que as nossas necessidades elas são ilimitadas. E os bens são o que? Limitados. As nossas necessidades são infinitas. E os bens são o que? Finitos, meus prezados e prezadas. Aí vem Aquino, né, Tomás de Aquino, ele vai falar um pouco dessa ordem natural. Então, Tomás de Aquino, ele pode dizer que o valor depende da necessidade, pessoal. O valor depende da necessidade. O prazer diante da escassez. Ou seja, a ordem natural dos bens corresponde ao plano do Criador, onde vai discutir a importância de adquirir a teologia, a prerrogativa da teologia. Então, a economia, ela simplesmente vai colocar essa relação da indigetia entre a necessidade e a escassez do bem, né? Necessidade e escassez. Então, lembrando, né, porque a economia ela vai nos ajudar a gerenciar os recursos escassos, né? Ou seja, é uma forma pela qual ajuda o homem, a ciência pela qual ajuda o homem a administrar os recursos escassos da sociedade. Então você tem, mas aqui não vai falar um pouco dessa vida econômica, né? Preconceituosa, né? Da economia. Então ele diz que Aquino, né, Tomás de Aquino, ele oscila entre a compreensão da vida econômica como sistema e uma posição moralista, né, conservadora e preconceituosa da economia. Então, embora tenda a acreditar, né, que o preço de mercado é resultado objetivo das forças impessoais, ele desprezava o espírito comercial, e acreditava que o Estado deveria controlar a atividade do comércio pela imposição de sanções. Vejam só, Tomás de Aquino já defendia que o Estado deveria controlar as relações comerciais diante de sanções. Então, na realidade, vem aí a questão de uma base normativa, né, do preço justo, né? Ou seja, o que é esse preço justo? O preço cobrado pelo valor do trabalho, né? Então, os escolásticos, eles irão interpretar o preço de equilíbrio, né, resultante desse preço justo, né, que é o preço que deve ser cobrado, né? O preço que deve ser cobrado pelo bem. Então, mas diante dessa grande discussão, onde a indigetia, né, a relação entre a escassez, entre os bens que são ofertados e as nossas necessidades, aí o preço justo ele ensejou o quê? Numerosas, né, ideias, né, na Idade Média, que procuraram o quê? Reconciliar o modelo de determinação do equilíbrio, né, da balança, né, na tentativa de uma revisão de um conceito, né. Aí vem a questão de Duns Scotus, né, que vai falar, começa a questionar o desejo, que deve ser determinante, fundamental, né. Haveria aí um elemento, a imoralidade, pois é errado querer tirar vantagem intensa do comprador, como quem negocia drogas a preço. É errado. Tirar vantagem do comprador. Cobrar, né, em exagero, né? Então, o conceito de preço justo vai levar o quê? Leva em conta, né, o conceito de preço justo leva em conta os custos, né? E o vendedor, né, leva em conta os custos
e o vendedor e sua parte de sacrifício. Né? Veja só, leva em conta os custos e o vendedor a sua parte, né? Ou seja, é aquele teorema, todo mundo quer ganhar. O produtor quer ganhar, o vendedor quer ganhar, quem paga a conta? O consumidor, o comprador, né? Então é justo que incorpora em maiores sacrifícios o que fazê-lo possa receber mais pela mercadoria, né? Se o preço justo é apenas o nível ordinário de sacrifício, de fato vai impedir, ele vai produzir condições que vão oferir o que? O lucro, ou seja, aumentar o lucro. Então você vai dar, contudo, o que dizer de quem produz com sacrifício? Quem produz com sacrifício, será que vai aumentar o salário também de quem produz com sacrifício? Ou só vai aumentar o preço daqueles que produzem, né, com sacrifício? E o salário do operário? Vai aumentar? Só aumenta o preço. Porque o cara diz, eu quero ganhar a minha parte. Né? Eu tenho que tirar, na realidade, o que eu investi. Né? Então são situações bastante consideradas aí. Então, na realidade, então nós vamos ter, né, a crítica, né, que vai se começar a questionar o desejo, que deve ser sempre determinante e fundamental do valor, né? Então, quanto mais escasso o bem, maior vai ser seu preço. Quanto mais abundante o bem, menor vai ser o preço. Veja, a escassez e a abundância. Maior a abundância, menor o preço. Maior a escassez, maior o preço. Né? Então diz que algo não é precioso, né, em si mesmo, porque a preferência do comprador, né, é forte. Então haveria nessa concepção de que um elemento da imoralidade, né, pois é errado querer tirar vantagens dos desejos intensos do comprador, né? Ou seja, os desejos ilimitados, escassez de mercadoria, aumenta-se o preço. Errado. Sim, mas o cara diz, se eu não tenho oferta suficiente para suprir o mercado, então eu vou aumentar o preço, né? Então você tem essa questão aí, essa crítica, né? Então, aí se remonta a ideia. O que se dizer, pessoal, de quem produz com sacrifício acima ou abaixo da média? Vamos aumentar o salário dele? A noção do preço justo será determinada caso a caso? É uma lei que controlasse os preços com base em critérios bastante flexível e observar esse contexto. Só aumentar preço, por que não aumentar salário? É a grande crítica, né? Ainda há uma outra questão, né? Que o vendedor não pode repassar os preços, o desejo ardente do consumidor. Vamos repassar os preços ao desejo ardente do consumidor. Então, escassez de cursos, né? Então, de ensino superior. Então, vamos aumentar o preço dos cursos, porque nós temos muita demanda. Então, é uma questão que foi criticada aí, viu, na Idade Média, né? Então, na realidade, entendeu que esse conceito engloba as quantidades desejadas, né, por muitos indivíduos. Então, muitos indivíduos vão demandar produtos, esses produtos estão escassos, então aumenta-se o preço, né? Então, aí vem essa questão da indigetia, né? Aí Freeman vai dizer o seguinte: o preço é um fenômeno que depende. O preço ele depende muito da oferta. O preço depende da oferta. E de certa forma ele incorpora o quê? Esse lado quando se diz que o valor é determinado pelas necessidades, viu? O valor é determinado pelas necessidades, né? Então, preço, né? Aí você vai dizer, o preço, ele é colocado, ele é posto, ele é efetuado pela oferta. Maior oferta, menor preço. Menor oferta, maior preço, né?
E os desejos? Os desejos ficam aonde, né? Então os desejos ficam impulsionados pela quê? Pela alta dos preços. Os desejos ficam impulsionados pelas altas dos preços, né? Então essa é a lei, né? Essa é a lei da indigetia. Então a gente vai dizer os preços, né? Então você vai, mas o preço, como é que vai ficar o preço, né? Então há uma grande discussão dentro dessa relação dos preços, né? Então você vai dizer o trabalho, valor de trabalho e teoria de valor, né? Como é que fica? Então se percebeu aí, ainda uma grande discussão ainda dentro da Idade Média, né? Então percebeu que o trabalho humano é um componente importante para o valor, né? O trabalho humano é um componente importante para o valor. Mas, essencialmente, o valor dos bens é o que? Conferido pela sua raridade. O valor do bem é conferido pela sua raridade. Quanto mais raro o bem, mais escasso o bem, maior o seu preço, pessoal. Então a raridade, quanto mais escasso o bem, maior vai ser seu preço. Então as raritas dizem o seguinte, as raritas vão medir o quê? O grau de escassez do bem, em face das necessidades. Ou seja, é o inverso conceito de indigetia, que indigetia vai falar do desejo e dos bens, né? Então aí você vai dizer a questão da raridade, né? Ou seja, quanto mais raro, maior o preço. É igual aquele